Um influenciador do Paraná jura que viu uma nave alienígena gigante sobre uma montanha perto do sítio onde mora. Inclusive, ele filmou luzes misteriosas piscando no topo do morro e depois disse ter ouvido sons estranhos vindo da mata durante a noite. Mas calma, até agora não existe nenhuma confirmação do que eram aquelas luzes. Mas imagina a situação, os ETs cruzam milhões de quilômetros, desafiam as leis da física, atravessam galáxias inteiras e quando chegam aqui encontram tarifa do Trump, guerra, inflação, golpe do Pix, crise política, boleto vencendo amanhã, caso for caro. Se eu fosse alienígena, ligava a seta e voltava para casa na mesma hora. Aliás, talvez os sons estranhos fossem um GPS intergaláctico recalculando a rota. Em 300 metros, faça o retorno para qualquer planeta minimamente organizado. Ou então, era a nave dando ré. Mas e você, acredita que eram ETs? Comente aí e segue o Tarde Demais.